Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, fechar os olhos e ouvir a Bíblia Sagrada na parte de São Marcos. A questão do tributo. Enviaram-lhe atenção, coloque também um copo de água. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é essa efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo venha em nosso auxílio. Agora vamos pedir aos seres de luz que protejam essa criatura, libertando-a de todos os males passados, presentes e futuros, que ela se firme, que ela se cure, que ela se liberte. Pedimos aos seres de luz que iluminem essa água que vamos beber, que ela seja o remédio para a nossa cura, para a nossa fé, e que nós tenhamos a libertação eterna. Vamos beber devagar essa água. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, fechar os olhos e ouvir a Bíblia Sagrada na parte de São Marcos. A questão do tributo. Enviaram-lhe atenção, coloque também um copo de água. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é essa efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo venha em nosso auxílio. Agora vamos pedir aos seres de luz que protejam essa criatura, libertando-a de todos os males passados, presentes e futuros, que ela se firme, que ela se cure, que ela se liberte. Pedimos aos seres de luz que iluminem essa água que vamos beber, que ela seja o remédio para a nossa cura, para a nossa fé, e que nós tenhamos a libertação eterna. Vamos beber devagar essa água. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo,
fechar os olhos e ouvir a Bíblia Sagrada na parte de São Marcos. A questão do tributo. Enviaram-lhe, atenção, coloque também um copo de água. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é essa efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo venha em nosso auxílio. Agora vamos pedir aos seres de luz que protejam essa criatura, libertando-a de todos os males passados, presentes e futuros, que ela se firme, que ela se cure, que ela se liberte. Pedimos aos seres de luz que iluminem essa água que vamos beber, que ela seja o remédio para a nossa cura, para a nossa fé, e que nós tenhamos a libertação eterna. Vamos beber devagar essa água. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, fechar os olhos e ouvir a Bíblia Sagrada na parte de São Marcos. A questão do tributo. Enviaram-lhe, atenção, coloque também um copo de água. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é essa efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo venha em nosso auxílio. Agora vamos pedir aos seres de luz que protejam essa criatura, libertando-a de todos os males passados, presentes e futuros, que ela se firme, que ela se cure, que ela se liberte. Pedimos aos seres de luz que iluminem essa água que vamos beber, que ela seja o remédio para a nossa cura, para a nossa fé, e que nós tenhamos a libertação eterna. Vamos beber devagar essa água. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, fechar os olhos e ouvir a Bíblia Sagrada
na parte de São Marcos. A questão do tributo. Enviaram-lhe, atenção, coloque também um copo de água. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é essa efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo venha em nosso auxílio. Agora vamos pedir aos seres de luz que protejam essa criatura, libertando-a de todos os males passados, presentes e futuros, que ela se firme, que ela se cure, que ela se liberte. Pedimos aos seres de luz que iluminem essa água que vamos beber, que ela seja o remédio para a nossa cura, para a nossa fé, e que nós tenhamos a libertação eterna. Vamos beber devagar essa água. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, fechar os olhos e ouvir a Bíblia Sagrada na parte de São Marcos. A questão do tributo. Enviaram-lhe, atenção, coloque também um copo de água. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é essa efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo venha em nosso auxílio. Agora vamos pedir aos seres de luz que protejam essa criatura, libertando-a de todos os males passados, presentes e futuros, que ela se firme, que ela se cure, que ela se liberte. Pedimos aos seres de luz que iluminem essa água que vamos beber, que ela seja o remédio para a nossa cura, para a nossa fé, e que nós tenhamos a libertação eterna. Vamos beber devagar essa água. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, fechar os olhos e ouvir a Bíblia Sagrada na parte de São Marcos.
questão do tributo. Enviaram-lhe. Atenção, coloque também um copo de água. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é essa efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo venha em nosso auxílio. Agora vamos pedir aos seres de luz que protejam essa criatura, libertando-a de todos os males passados, presentes e futuros, que ela se firme, que ela se cure, que ela se liberte. Pedimos aos seres de luz que iluminem essa água que vamos beber, que ela seja o remédio para a nossa cura, para a nossa fé, e que nós tenhamos a libertação eterna. Vamos beber devagar essa água. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. Fechar os olhos e ouvir a Bíblia Sagrada na parte de São Marcos. A questão do tributo. Enviaram-lhe. Atenção, coloque também um copo de água. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é essa efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo venha em nosso auxílio. Agora vamos pedir aos seres de luz que protejam essa criatura, libertando-a de todos os males passados, presentes e futuros, que ela se firme, que ela se cure, que ela se liberte. Pedimos aos seres de luz que iluminem essa água que vamos beber, que ela seja o remédio para a nossa cura, para a nossa fé, e que nós tenhamos a libertação eterna. Vamos beber devagar essa água. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. Fechar os olhos e ouvir a Bíblia Sagrada na parte de São Marcos. A questão do tributo. Enviaram-lhe.
Atenção, coloque também um copo de água. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é essa efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo venha em nosso auxílio. Agora vamos pedir aos seres de luz que protejam essa criatura, libertando-a de todos os males passados, presentes e futuros, que ela se firme, que ela se cure, que ela se liberte. Pedimos aos seres de luz que iluminem essa água que vamos beber, que ela seja o remédio para a nossa cura, para a nossa fé, e que nós tenhamos a libertação eterna. Vamos beber devagar essa água. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, fechar os olhos e ouvir a Bíblia Sagrada na parte de São Marcos.